Bonjour afrancesados! No vídeo de hoje vamos responder às suas perguntas pessoais e também sobre método, sobre tudo, sobre a vida. A gente vai responder algumas perguntas, a gente escolheu 5 perguntas que vocês mandaram nas redes sociais pra gente. Como a Emília já falou, a gente vai falar sobre relacionamento, a gente vai falar sobre comida, a gente vai falar sobre aprendizado de língua, porque vocês são curiosos demais, a gente precisa tirar algumas curiosidades de vocês aqui, né? Então, c'est parti! Allons-y! A primeira pergunta é da Cláudia Prates 9. Roberta, qual comida brasileira você mais sente falta? Para o contexto, né, a gente mora aqui em Rennes, na França, então é por isso que a Cláudia perguntou qual é a comida que eu mais sinto falta. Emílio vai ter direito de falar também, né, gente? Porque ele também sente saudade de comida brasileira. Muita falta, vou falar depois. Então, é difícil eu escolher só uma comida, eu vou falar de 3, tá? Açaí, aquele açaí paraense mesmo, sem açúcar, sem xarope, sem nada. Eu amo, sou super fã de açaí. Eu não sou muito fã. E aqui é muito difícil, nunca encontrei aqui na França. Eu sinto muita saudade também de tapioca. Eu até encontrei massa de tapioca aqui, mas, gente, não tem jeito. A minha tapioca fica horrorosa. Uma catástrofe. Então eu sinto muita saudade, ainda não consegui chegar lá. Tô tentando ainda fazer uma tapioca boa, mas ainda não deu certo. Aqui, para substituir, tem crepe, mas não é a mesma coisa. Não tem nada a ver, né, Emílio? Não tem nada a ver. E a terceira comida que eu sinto muita falta é cuscuz, mas ainda bem que cuscuz eu consegui encontrar aqui na França, então eu faço com certa frequência cuscuz. E me sinto lá de volta no meu Recife. E tu, Emílio? Então, para mim, o que eu sinto muito falta é o queijo coalho na brasa, com orégano que você pode comprar na praia de Recife, do Nordeste, né? Isso é uma coisa muito típica do Nordeste, eu acho incrível. Ficar na praia deitado com o sol e ter meu queijo coalho com orégano. Então, isso é a primeira coisa. Eu amo o pato no tucupi, que é uma comida paraense. A gente tinha costume de ir num restaurante lá em São Paulo, paraense. Então isso é o segundo prato, pato no tucupi. E a terceira coisa, eu amava tomar meu café com pão com requeijão na chapa, nessa ordem. Pão com requeijão na chapa. Uma vez eu pedi... Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. E uma vez eu pedi pão na chapa com requeijão. E não foi o mesmo gosto. Pão com requeijão na chapa. Isso é melhor. Pra ficar o requeijão bem tostado, né? E dá pra perceber que a gente gosta muito de comida paraense. Minha irmã e meu cunhado já moraram em Belém. Então foi aí que a gente conheceu essa gastronomia incrível do Brasil. Eu tinha um peixe lá, como se chama? O filhote. E aí a gente acabou se apaixonando e quando a gente foi morar em São Paulo, a gente sempre comia em restaurante paraense quando a gente tava lá. Comida maravilhosa. Quem não conhece precisa comer comida paraense. Exatamente. Experimentar. Vamos para a próxima questão. Próxima pergunta. Segunda pergunta é da Ogatamia. Roberta, você ensinou português a Emília? Como ele aprendeu? Pode perguntar para mim diretamente. Porque as pessoas ficam dizendo, Roberta, como a Emília aprendeu? Olha aqui a pessoa para responder direto. Eu entendi sua pergunta. Para ele. E aí, como foi que você aprendeu português? Então, na verdade, eu estudei sozinho, eu estudava no metrô, indo no trabalho lá em Paris em 2015. Estudei durante 3 meses, mas eu usava as técnicas que a Roberta usou para aprender espanhol, inglês e francês. Ela falava já francês perfeitamente. E claro que eu pegava um pouquinho no pé dele também, né? Chegava de noite em casa, eu começava a falar com ele em português para ver se ele tinha estudado a lição do dia. É verdade, eu estudei bastante durante 3 meses e quando eu cheguei lá em São Paulo, então, no início de 2016, eu já falava bem. Claro que eu ajudava Emílio também, porque quando a gente está aprendendo a língua, a gente tem muita dúvida, né? Então é muito importante você ter um fluente ou ter uma pessoa nativa, um guia para tirar as suas dúvidas, para você não ficar com aquelas dúvidas cristalizadas e não continuar cometendo os mesmos erros. Então sempre que Emílio tinha dúvida, eu tirava as dúvidas dele. Isso foi muito útil, muito útil. Eu ajudei. Obrigada, eu sou uma ótima professora. Obrigado, né, Roberta. gente? Eu arraso demais. Mas quem arrasa, na verdade, é a Emília, porque ele aprendeu, acho que foi 2 meses e meio, 3 meses, não foi? Mais quase ou 3 menos. meses antes da gente chegar em São Paulo, eu passei uma entrevista de trabalho e consegui essa entrevista de trabalho. Eu consegui um contrato numa agência em São Paulo. Eu fui muito feliz. Agradeci a Roberta, obviamente. Ele conseguiu um emprego antes de mim no Brasil. Tipo assim, tava arrasando mesmo no português. Então foi isso, né? Pra vocês verem que não é impossível você aprender uma língua estando em outro país. Ele aprendeu português estando na França. Então é isso, né? Se você tem alguém para te ajudar, se você sabe as técnicas que você deve aplicar, o que é que você deve estudar, e se você tem uma pessoa para tirar suas dúvidas, um passo a passo ajuda bastante, né? Para não perder tempo, para focar no que é realmente útil, o que você vai precisar para se comunicar.
Então isso foi a minha dica. Aproveitando que a gente está falando de línguas, a gente tem aqui a terceira pergunta, que é da Chayane Cardoso. Chayane Cardoso. Curto muito o trabalho de vocês, mas tenho uma dúvida sobre o curso. Em 90 dias realmente consigo aprender francês? Então, Chayane, para quem não sabe, ela tá falando do curso. A gente tem um curso fechado, tá? Um curso completo. Curso de francês Método Afrancesados. Que é um curso que vai do zero até o nível avançado, tá? O objetivo da gente é que nossos alunos comecem do zero ou do nível em que eles estão e que eles consigam falar francês com confiança e naturalidade. E autonomia. E autonomia, e entendam o francês falado e dominem o francês da vida real. Então, a pergunta dela é sobre esse curso fechado da gente completo. Ela tá perguntando, em 90 dias eu realmente consigo aprender francês? O que é que acontece no nosso curso? A gente libera todas as aulas em 90 dias. Então, quem tem pressa, quem quer ter resultado rápido, pode concluir o curso inteiro em 90 dias. É possível? Você realmente consegue? É possível, sim. É comum? Não é. Não é tão comum. Porque você precisa ter um nível de dedicação muito forte, porque é um ritmo intensivo que você teria que seguir aqui em 3 meses. Mas temos muitas provas que isso funciona. Tem a Bruna, se você quer assistir o depoimento da Bruna, tem vários. Tem vários alunos que conseguiram em 3 meses. Então, se esse é seu objetivo, você pode conseguir também com o nosso curso. Mas não é milagre. Você vai precisar se esforçar e fazer a sua parte, certo? Precisa fazer a sua parte. A gente não tá aqui vendendo milagre Cada um nenhum. seu ritmo. É porque a gente está liberando em 90 dias para quem tem pressa e quem tem tempo também para estudar. Mas nossa recomendação sempre será estudar todos os dias. E no seu ritmo. E no seu ritmo. Por isso que a gente dá acesso ao curso durante 2 anos completos. Porque quem não tá com tanta pressa, quem quer um ritmo menos intensivo, pode fazer o curso mais tranquilamente. Propaganda feita. Agora vamos para a nossa quarta pergunta, que foi da Malu, _WG9. Vocês têm cada nome de usuário, né? Como vocês se conheceram? A gente já falou disso, mas vamos falar de novo, porque essa pergunta vem o tempo todo pra gente, né? Essa história, vamos lá. Então, a gente se conheceu em 2010. Foi a véspera do carnaval de 2010 em Lille. No norte da França. Eu era estudante nessa época, Roberta também. Roberta fez um intercâmbio em 2010. E a gente se encontrou numa farra incrível, com mais de 100 pessoas. Todo mundo fantasiado. Eu era fantasiado do 50 Cent, do Eminem, do gangster. Foi uma festa fantasia, na verdade, na casa de um colega, de um amigo da universidade de Emila. E, na verdade, a menina que morava comigo na época, uma brasileira, namorava com esse amigo de Emila. Então, essa festa que foi na casa dele, a minha colega de flat, né, a minha flatmate, a minha colocataire, como a gente fala em francês, colocataire, que é com quem você divide apartamento, ela falou, vamos lá nessa festa, vai ser legal e tal. Aí eu fui e conheci essa belezura, valeu muito a pena essa festa. Eu encontrei essa beleza. Então... E Roberta não estava muito fantasiada, ela só tinha uma camiseta da... porque era ano de Copa Seleção do brasileira. Mundo, era ano de Copa do Mundo, 2010, então, como eu fui morar na França, eu falei, não, eu quero mostrar durante a Copa do Mundo que eu sou para a seleção brasileira. Mas a escolha dessa camiseta foi muito boa, porque dá pra atrair a atenção, ela tá bem amarelo e dá pra ver, ela tava no meio da farra e Ou seja, foi focado na sedução e eu já fui pensando nisso, não, brincadeira. Eu só fiz, meu Deus do céu, como é que eu vou pra essa festa fantasia se eu não tenho fantasia? Eu botei essa camiseta que era o mais próximo de fantasia que eu tinha e fui-me embora. E a coisa que é engraçada é que a gente se encontrou mais uma vez depois dessa farra e a gente não conseguia se reconhecer. Porque eu tava de rapper, eu tinha tatuagem aqui em todas as partes do meu corpo. Mas a gente não conseguia se reconhecer, não foi por causa disso, não. É porque la soirée était trop arrosée. Acho que bebeu um pouco demais nessa festa, né? Época de estudante. Não vamos ficar falando de cachaça aqui, não, porque vai ter menor de idade. Vamos tirar isso do vídeo. Cortou. Então vamos agora para a nossa pergunta número 5, que foi feita pela Guni, _149T, lá no Instagram. Guna. Bonjour, Guna. Não sei se esse é o seu nome de verdade, mas tudo bem. Aí a pergunta que ela fez foi: eu sempre achei que vocês eram namorados, mas ninguém comentava disso. Eu ficava super confusa. Não, eu ficava confusa. Dúvida esclarecida finalmente. Sim, somos namorados. Além disso, a gente já fez o Pax. A União Estável. Que é a União Estável aqui na França. Foi em 2015. Então a gente se encontrou em 2010. A gente fez União Estável. On s'est paxé em 2015.
e agora... Em 2019, a gente... Já esqueceu a data de casamento? Não. Foi... 2019. Vai dar briga nesse vídeo. En 2019. Em 2019, a gente se casou aqui no norte da França. Beleza, dúvida esclarecida finalmente pra Guni. Aí quer dizer que vocês já moraram aqui em Recife? Gente, conta mais. Então, eu posso contar primeiro eu? Sim, você tem mais coisas para contar. Eu sou recifense, certo? A minha família inteira é de Recife. Ninguém da minha família tem nenhuma ligação com a França, a não ser eu agora, né? Que sou casada com a Emila. E eu agora faço parte da família. Exatamente, e você faz parte da família. Eu sou grosso que vocês estão... Eu sei que vocês estão vendo essa... Segundo a minha avó, Emília é um francês arretado. Arretado, um francês então, arretado. Emília também já é recifense. Oxi. Então, eu morei a minha vida inteira em Recife, tá? Eu fiz minha escola em Recife, eu comecei a aprender francês em Recife, eu fiz universidade em Recife, eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco, tá? Eu estudei Direito, ou seja, na FDR, eu estudei Direito inicialmente, nada a ver com francês. E eu morei no Brasil até 2010, depois eu fiz um intercâmbio aqui na França, conheci a Emília. Voltei para Recife para terminar a minha faculdade, ainda faltava 1 ano e meio de faculdade de Direito para eu terminar. Concluí a faculdade e depois eu vim morar em Paris com a Emília, vim fazer o meu mestrado na França. Uhum. Então, a minha vida, grande parte das minhas memórias são em Recife. Meus melhores amigos estão em Recife também. Toda a minha família está em Recife. E Emília, qual é a história de Emília com Recife? Minha história com Recife, a primeira cidade que eu conheci no Brasil foi Recife, obviamente. Eu visitei Roberta a primeira vez 2 semanas, encontrei a família, encontrei os amigos. Foi pro carnaval de Recife, Olinda. Descobri a maravilha da cidade de Recife, que eu amo de verdade. E depois, quando a gente decidiu morar no Brasil no final de 2015, eu passei 3 meses lá. Então, eu posso falar que eu morei em Recife, não sei se eu posso falar que eu morei em Recife, mas eu fiquei na casa dos meus sogros. Merci mes beaux-parents, merci beau-papa, merci belle-maman, para a hospedagem. Ele passou 3 meses lá em Recife, na casa dos meus pais. Meus pais são muito bonzinhos. Mas uma coisa que eu acho super interessante da história de Emília em Recife é que a primeira vez que ele chegou em Recife, quando ele veio me visitar... O bafo quente, isso? Não. Pode falar, é isso. E depois do bafo quente, o que foi que a gente fez? A gente pegou o carro, a gente parou na Avenida Boa Viagem. Então, quando eu saí do aeroporto, a primeira impressão foi incrível. Tipo, eu nunca tinha sentido esse bafo quente, esse calor quando você sai. Úmido, assim. Né? Úmido, assim. Foi incrível. A Roberta veio me buscar no aeroporto e a gente foi para a Praia de Boa Viagem para tomar uma água de coco. Na frente da praia, depois de 12 horas de viagem, foi uma coisa, tipo, eu tô sonhando, ok? Sério, uma coisa que pra gente às vezes parece tão simples, né? Em Recife é um costume que a gente tem de tomar água de coco, às vezes... Na frente do mar. Na frente do mar, ou no Parque da Jaqueira. Tá bem gostoso. Pra um gringo isso é um sonho. Então é por isso que eu digo também sempre, né? A gente fica, gente, que sonho, vocês moram na França e tudo mais. Quando a gente fala que a gente foi pro Brasil, que a gente morava no Brasil, os franceses dizem... O que é que vocês estão fazendo aqui na França? Vocês deviam estar lá no Brasil, tomando água de coco na praia. Tem uma história para contar. Quando eu me despedi dos meus colegas de trabalho lá em Paris, eu falei, eu vou morar para o Brasil. Oh, que sonho, você tem muita sorte, muita sorte. E quando eu cheguei no escritório em São Paulo, meus novos colegas de trabalho perguntaram, mas por que você está aqui? Você está doido? Você estava em Paris, cara. Então, resumo da ópera. Vamos valorizar o que a gente tem, né? Tanto o Brasil quanto a França tem lados maravilhosos. Estou fazendo as coisas caírem aqui. Então vamos valorizar o que a gente tem. Cada país tem suas coisas incríveis e maravilhosas. Vamos valorizar principalmente o Brasil com essas belezas naturais que a gente tem. É surreal. Tô com saudade de ir pra praia no Brasil, viu? Espero que essa pandemia passe logo pra gente tomar um banho de mar em Japaratinga, em Alagoas ou em qualquer praia maravilhosa do Nordeste. Tem muitas. Foi por isso, a gente já falou demais, já tirou algumas curiosidades de vocês. E se vocês tiverem mais perguntas, pode ser, aqui é sem censura, pode ser qualquer pergunta, pode ser pessoal, e a gente não se sente obrigado a responder se for uma pergunta pessoal demais. Façam as perguntas de vocês aqui nos comentários do vídeo, vai ser um prazer responder. E obviamente deixem o like,
Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, para conhecer melhor a gente. Se você gosta desse tipo de formato, a gente pode fazer mais. Mais vezes, mas deixa o like pra gente saber. Se você deixar um dislike, a gente nunca vai fazer mais. Então, pois é. Então, se gostou, deixa o like pra gente saber se você curtiu. E, que mais? Que mais? Não. Se você ainda não se inscreveu nesse canal maravilhoso do Francês da Vida Real, a hora é agora. Clica no botão vermelho embaixo do vídeo. O dono do canal chama do canal de maravilhoso. É porque ele é maravilhoso. Eu tô dando todo o meu coração, todas as minhas experiências, minhas competências. Então, eu vou falar que é maravilhoso. Eu sei que é maravilhoso. Então, se inscreve no canal se você quer aprender o francês da vida real. E também, se você ainda não se inscreveu no mini curso gratuito, tá? A gente sempre fala aqui, porque a gente não sabe por quanto tempo a gente vai deixar ele liberado gratuitamente. É um mini curso de francês gratuito. Basta clicar no izinho, coloca teu e-mail, aperta no botão e você vai receber esse material gratuitamente na sua caixa de e-mail. Esse mini curso é como se fosse meio que uma amostra do nosso curso completo, tá? É bom para você se acostumar com o nosso método. E c'est tout pour aujourd'hui, hein? On a déjà beaucoup parlé, a gente já falou demais. On se voit à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, on vous aime. Allez, à très bientôt, bisous.